Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um mais uma reunião secreta aqui da SolarForce. Quem está aqui, de fato, são integradores da nossa base, são integradores que já acompanham o nosso trabalho, são integradores que estão na luta do dia a dia do mercado solar, e eu tenho certeza que querem aprender técnicas, querem aprender táticas para poder alcançar o cliente certo, né? Para poder alcançar o cliente que, de fato, vai colocar lucro no bolso. Então, você que está aqui, seja bem-vindos. Hoje vamos falar aí sobre um assunto importantíssimo, que é a prospecção B2B no mercado solar. A prospecção B2B no mercado solar é fundamental para que você, que é integrador, gere mais oportunidades de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais barata e de uma forma muito mais assertiva, já que você para de depender de indicação, você para de depender de leads residenciais que vêm do tráfego pago e começa a construir uma máquina de geração de demanda qualificada na sua empresa, né, gerando oportunidades todos os dias com contas de luz ali superiores a R$2.000, beleza? Deixa eu falar com essa galera aqui. Quem está aqui, time? Quem que já conhece, quem não conhecia a SolarForce? Quem está aqui pela primeira vez? Levanta a mão aí. Vamos ver se a galera que está aqui já conhece a gente ou se tem alguém novo. É sempre bom ter gente nova aqui dentro. Olha lá, o pessoal da Bahia Sol é novo. Quem mais? Todo mundo já é de casa? Silvestre já é de casa, nosso mentorado, o Vinícius está por ali, o pessoal da Avante está por aqui também. A Avante, Bahia Solar, só vocês dois são novos, então agora já é de casa, já conhecem o nosso trabalho, então vamos para cima, tá? A SolarForce é uma empresa especializada no mercado solar, né? Implementamos aí estruturas, máquinas de vendas, olhando para 3 engrenagens que são fundamentais para o crescimento de qualquer negócio, tá? Aqui na SolarForce, tudo se resolve olhando para um desses 3 pilares. Kaique, não estou conseguindo vender. Cara, é problema na geração de demanda, é problema na conversão de vendas, ou problema na otimização do resultado, né? Teu funil é um balde furado que, por mais que você gere oportunidades, por mais que você prospecte, por mais que você investe em tráfego, tudo vai para o lixo, né? Porque o teu funil não retém, teu funil não vende. Você está provavelmente perdendo no follow-up, você está provavelmente não gerando valor, você está provavelmente perdendo para o concorrente que é mais barato, e a gente sabe, de fato, que isso é apenas consequência, né, de vários fatores. Mas hoje vamos falar especificamente sobre prospecção, que é um dos canais, tá, da nossa engrenagem de geração de demanda qualificada. Se você me perguntar hoje, Kaique, qual é o canal de geração de demanda que eu consigo alcançar o meu potencial cliente, né, que possui um ticket médio alto, qual é o melhor canal para que eu faça isso? Sem dúvida nenhuma, eu vou te dizer que é a prospecção ativa B2B, porque você consegue trabalhar como um atirador de elite, né, como um sniper. Se você sabe exatamente quem é o seu potencial cliente, você vai identificar onde ele está, qual é a localização dele, aonde que a empresa dele é, quem é o potencial cliente, qual a média de consumo, tudo isso já está mapeado e aí fica muito mais fácil você prospectar. Então, em vez de você passar aí, você esperar de forma passiva o teu gestor de tráfego te colocar oportunidades, né, você consegue exatamente identificar quem é o teu potencial cliente e, de fato, prospectar ele da melhor maneira. Então, a prospecção B2B, sem dúvida alguma, é o canal mais eficiente para gerar demanda qualificada todos os dias. E é isso aqui que vamos falar hoje. Então, qual é o objetivo? Como implementar uma máquina de prospecção previsível que gera propostas qualificadas. Beleza? Qual é o desafio? Né? Quando a gente vai conversar com o integrador solar, o que é que a gente percebe? Primeiro passo é a frustração com os resultados. Né? Então, o integrador ele tem um alto investimento de esforço, tempo e dinheiro, e as estratégias não funcionam. Né? Ou estratégias que já funcionaram em algum momento não funcionam mais, ou se funcionam com um custo altíssimo, de novo, de esforço, tempo e dinheiro. E o que é que eles fazem hoje? Né? Eles têm vendedores porta a porta, investem no marketing digital, trabalham com a galera ali, com parceiros, e colocam energia em fazer esses canais funcionarem, porém, o esforço não é proporcional ao resultado. E é claro, né, por que isso acontece? Porque são canais passivos, né, canais que não dependem apenas de você para poder acontecer. Então, o marketing digital depende de vários fatores,
desde criativos, desde o teu gestor de tráfego, saber o que está fazendo, desde a segmentação da sua campanha, desde o valor que você está investindo, desde o momento do ano. Se for na Black Friday agora, o teu custo de aquisição sobe, porque tem muita gente trabalhando. Então, você não consegue controlar as variáveis, por exemplo, do marketing digital, de parceiros ou de vendedores porta a porta que não têm responsabilidade com a sua empresa. Então, o que acaba acontecendo? Você sente que você está tendo um alto esforço em tempo e dinheiro, mas que essas estratégias não funcionam mais. E o que acaba acontecendo, isso gera um alto desgaste emocional, você sentir que a sua empresa não sai do lugar. E o que é que isso acontece? As responsabilidades aumentam rapidamente, né? E os seus resultados crescem lentamente. Quem nunca enfrentou isso aqui? De ver as responsabilidades aumentando, porque precisa estar em vários setores da empresa, e quando você olha para o resultado, você se dá conta de que você cada vez mais se torna um escravo de luxo da própria empresa. Então, o que a gente está fazendo aqui é justamente apresentando para você o caminho para você sair disso, né? O caminho para que você consiga fugir do operacional, sair de uma estrutura que acaba te travando e não te deixando olhar para o que de fato vai trazer dinheiro para o seu bolso, caixa para a sua empresa. Então, a frustração com os resultados gera um desgaste emocional, e isso faz com que a sua empresa, né, tenha insegurança financeira. Então, por falta da previsibilidade de resultado, a tua empresa fica sem fluxo de caixa, ou até tem fluxo de caixa, mas você tem insegurança de investir em novas soluções. E aí acaba que você não investe, você não tem o resultado que você esperava, e aí você começa a andar em círculo. E geralmente, quem começa a andar em círculo tem uma característica, que é culpar o mercado, culpar o concorrente, culpar o aumento de preço, culpar a política, culpar a inversão de fluxo, a legislação, banco, taxa. O cara que está passando nesse ciclo, ele tem a habilidade, o cara que está passando por esse ciclo aqui, em relação ao pânico do mercado, ele tem uma habilidade tão grande de responsabilizar terceiros que esquece de olhar para dentro da empresa e identificar o que de fato está prejudicando. E aí você me pergunta, Kaique, mas esses fatores, eles não influenciam o resultado? Sim, esses fatores com certeza influenciam o resultado, porém não é justificável. Então, quando você tem um mercado com muitos concorrentes, é justificável, impacta, porém você não pode justificar. Por quê? Porque você não controla. Então, você não consegue ajustar nada que você não consegue controlar. E o que você controla? Você consegue controlar a quantidade de leads que você aborda por dia, você consegue controlar a qualificação das pessoas que você contrata, você consegue controlar o perfil do cliente que você vai prospectar. Então, muitas vezes, a gente conversa com vários integradores, e quando você vai olhar o discurso deles, né, o que eles colocam da boca para fora, é sempre culpando os concorrentes, os preços, a política, e eles nunca fazem o olhar inverso, de olhar para dentro e identificar o que é que eu não estou fazendo, ou o que é que eu poderia fazer de melhor. E muitas vezes isso acontece porque faltou uma coisa, né? Falta a informação certa. Eu não culpo esses integradores por isso. A questão é que falta a informação certa. Então, você só não tem o resultado que você quer porque você não tem o conhecimento que você precisaria ter para alcançar esse resultado. E a imensa parte, né, a maior parte do mercado, ela vai continuar nesse ciclo aqui. Por quê? Porque ele não tem segurança para investir, ele continua no pânico em relação aos problemas que ele encara, está tudo lado que ele olha, é crise, é caos, e aí ele fica girando em círculo ou esperando o mercado melhorar. Quem nunca ouviu aquele integrador que disse assim, não, estou esperando aqui o mercado melhorar, os juros abaixarem, né, vamos ver aí se a legislação... Cara, você não tem que esperar nada, você tem que fazer agora. Se você quer mudar a história da sua empresa, você precisa começar a fazer o que tem que ser feito agora. Não dá para colocar a culpa no mercado e esperar as coisas acontecerem. E esse é um ponto que a SolarForce bate há mais de 4 anos dentro do mercado solar.
Antes da 14.300, antes de todas as crises que a gente vem enfrentando nos últimos anos, a gente já falava isso. Se você não olhar para dentro, se você não olhar para o que você consegue controlar, você não vai mudar a sua realidade. E sempre o outro vai ser o culpado, né? Sempre o outro vai ser o culpado. E quais são os erros, né? Quais são os principais erros que os integradores enfrentam? O primeiro passo é a falta de processo estruturado de geração de demanda. Então, o cara passa o mês inteiro cheio de atividade e no final do mês ele olha para trás e vê que gerou 7 propostas, 10 propostas, 20 propostas, 30 propostas, ou qualquer valor, o volume que não seria o necessário para que ele batesse aquela meta. Então, muitas vezes, o integrador, o gestor, o diretor, até a própria equipe, estão focados em se movimentar, né, em ter várias responsabilidades, mas não estão fazendo o que tem que ser feito. Qual é a prioridade sua como gestor da sua empresa? É garantir que todos os dias chegue demanda qualificada. Se você que é gestor, se você que é dono, não está olhando em como aumentar o volume de geração de demanda, você está olhando para o lado errado. A geração de demanda é o que vai colocar matéria-prima na tua esteira industrial. E quando a gente fala de geração de demanda, a gente não está falando só de volume. Eu não quero que você saia aqui e invista R$10 mil em tráfego, gere 500 leads. Não é isso que eu estou falando. Não tem como colocar plástico como matéria-prima e esperar um copo de vidro do outro lado. Então, se você quer o cliente qualificado com as características certas, você tem que começar a gerar demanda com as características certas. E o que é que acaba acontecendo na maioria dos casos? Dependência excessiva de indicações, depende de tráfego pago para poder gerar demanda. Então, o que você não pode fazer? Viver do marketing da esperança, né? Viver esperando que as coisas melhorem, que as coisas aconteçam. O que você precisa fazer é assumir o próprio controle dos seus resultados. Quem confia em indicações, quem confia em tráfego pago, quem confia em parceiros, quem confia em vendedores porta a porta, que não tem responsabilidade com sua empresa, está terceirizando a responsabilidade de algo que é core, né? De algo que foi para que a sua empresa foi feita. A sua empresa não foi feita para instalar energia solar. A sua empresa ela foi feita para vender. O que sustenta a empresa é venda. Independente se você vende no Mercado Livre, assinatura, eletropostos, bateria, híbrido, on-grid, off-grid, independente do que você venda, o seu objetivo é fazer que sua empresa tenha resultado. E aí tem um cara de gente indo para palestra de produto, indo para evento do mercado solar, para entender como melhorar o portfólio, como está na frente dos concorrentes em relação a inovações e tecnologias, e não faz o básico, que é olhar para o processo comercial e entender como está estruturado isso. O segundo ponto é não usar as estratégias ativas, como eu comentei, depende do marketing de esperança, vendendo para quem quer pagar pouco e atraindo o lead errado. Falta de foco num público-alvo bem definido, né? O cara ele fala que ele vende para todo mundo. Quem quiser comprar de mim, eu vendo. E aí essa falta de foco faz com que ele continue vendendo para o cara quebrado ou para o cara que não tem um perfil para pagar um projeto de 50, 100, 200, 250 mil reais. E além disso, né, a organização é péssima. Muitas vezes tem até as ferramentas, tem até um CRM, tem até um gerador de proposta, mas não consegue interpretar os dados ou não confiam nos dados que estão ali. Então, se você não tem controle dos dados, você não consegue ajustar. Se muito do que você coloca nas ferramentas é manual, você não consegue garantir que o que está acontecendo seja de fato real. Então, quando você olha para uma operação comercial e não vê processos estruturados de geração de demanda qualificada, e aí não vem me dizer que você tem processo comercial estruturado e me dizer que não está tendo resultado, porque se o teu processo realmente fosse estruturado, o teu resultado não seria baixo ou abaixo da expectativa, né, como é a maioria dos casos. Então, se você não tem processo, se você não utiliza estratégias ativas, se o teu público-alvo não está bem definido, né, se você não sabe exatamente quem que você quer atacar e não tem ferramentas para poder te ajudar a organizar e automatizar as tarefas, provavelmente a sua empresa ela vai ter uma grande energia para poder crescer, né? São empresas que até crescem, porém crescem sob uma demanda altíssima de energia. E
de energia do sócio, de energia do dono. Então, quando você me pergunta qual é o maior problema de uma empresa de energia solar, é que a maioria delas, o dono é o maior gargalo. O dono é o que impossibilita o crescimento da própria empresa, porque ele acaba centralizando tudo e não consegue fazer com que os processos rodem. Então, quando você for olhar para erros que você enfrenta, porque tem muita gente que fala, Kaique, já tentei fazer prospecção, Kaique, meus vendedores porta a porta até geram proposta, mas não fecham. Quando você for analisar onde está o real problema da tua operação, pode ter certeza que está ou na geração de demanda ou na conversão de vendas ou na otimização de resultado. Mas saber onde está o problema é apenas parte do processo. Além de saber onde está o problema, você tem que saber como ajustar o problema. E é claro, a estrutura mais rápida, mais fácil e mais barata para você gerar demanda qualificada todos os dias na sua empresa é a prospecção. E hoje eu vou trazer para vocês quais são os segredos da prospecção B2B, como gerar cada vez mais resultado com esse canal de vendas. A gente divide a prospecção 4.0 em 4 camadas. A prospecção interna, a prospecção externa, a prospecção por parceiros e a prospecção por indicação de clientes. Muita gente acredita que a prospecção é apenas a prospecção fria, ou a prospecção outbound, né, que dizem por aí, onde você pega uma lista do Google e sai ligando. Muitas vezes pode dar até um resultado legal, mas não é isso que vai fazer com que a sua empresa escale de forma previsível em longo prazo. A gente precisa construir uma base, né, uma estrutura sólida, que várias estratégias acontecendo ao mesmo tempo, com prol do mesmo objetivo, estejam rodando. Então, antes de você olhar para o lead frio, ou olhar para o lead que nem conhece a tua empresa, não conhece você e não conhece o teu produto, a gente precisa olhar para o cliente que está mais próximo de comprar de você. E que cliente é esse? É o cliente interno. É o cara que está na sua base. E como é que você faz isso, né, na prospecção interna? A sua tem uma metodologia chamada protocolo 3Rs, que é onde você reengaja quem não recebeu proposta, recupera quem recebeu proposta, mas sumiu, ou resgata quem negociou, mas nunca avançou. Então, tem muito integrador que está aqui nessa call hoje, que gerou nos últimos 2, 3, 4, 5, 6 meses uma base de clientes que não avançaram e que estão na mesa, né, esperando a melhor oportunidade para comprar. Muitas vezes, time, o teu cliente não comprou lá atrás, por quê? Porque ele não tinha urgência naquele momento, ou porque o nível de consciência naquele momento era muito baixo. Porém, você concorda comigo que a partir do momento que você entrou na vida desse cliente, você começou a mostrar para ele as vantagens e benefícios, ele começou a identificar que era para ele, então, provavelmente, o melhor momento para ele comprar é agora. E aí, quando você, além de trabalhar com uma boa proposta, você consegue trazer um bom contexto, aí você fecha com chave de ouro. É por isso que a gente gosta de trabalhar o pico de vendas, né? Uma estratégia, uma campanha de vendas interna, onde você gera urgência para uma super oferta. Porque isso faz com que o cliente que não comprou de você lá atrás entenda que agora é a melhor oportunidade para comprar de você. Então, use e abuse de estratégias de pico de vendas na sua empresa, né? Temos alguns materiais, alguns treinamentos, né? Quem está aqui, quer receber esse treinamento, pode falar comigo que eu posso liberar, né? Fala comigo no nosso Instagram, fala comigo aí nos nossos grupos, para que a gente libere para você o pico de vendas. É fundamental fazer com que o pico de vendas, para que você consiga gerar resultados com a base antiga, né? Ou com a base que precisa ser reengajada, recuperada ou resgatada. Saiba utilizar as datas, os marcos comerciais. Então, não sei se vocês estão acompanhando, mas todos os meses com dias iguais, então, 1 do 1, 2 do 2, 11 dos 11, 12 dos 12, né? Todos os meses, a Shopee e o Mercado Livre criam datas no mês para gerar um movimento e um pico de vendas para aquele dia. Por quê? Porque você começa a gerar urgência com uma super oferta para um dia que é limitado. Você tem 24 horas para comprar com esse preço. Então, utilizem, né? Usem e abusem dessas estratégias. O que você não pode fazer é todo dia estar com uma proposta melhor que a outra, ou todo dia vocês macetarem a sua base interna com ofertas, né? Então, você tem que construir um planejamento onde, em um determinado momento, você vai prospectar,
nutrir, engajar, apresentar a proposta, e por mais que ele não feche, você vai continuar apresentando provas sociais para que no momento certo esse cliente compre de você. Então, na prospecção, time, quanto mais você planta, mais você colhe. Você concorda comigo que se você todos os meses prospectar 200 novas empresas, e por mais que você não feche com ninguém, em 3 meses você vai ter 600 empresas B2B que foram prospectadas? Então, se em 3 meses o teu resultado for 0, mas você tem uma base com 600 clientes, com perfil certo, cara, quando você traz uma boa oferta, num bom momento, com um bom contexto, você consegue ter uma taxa altíssima de conversão se o lead que você prospectou tem as características certas. Então, não olhem apenas para o resultado a curto prazo. Não olhem apenas para o agora, né? Eu sei que tem alguns empresários que estão precisando sobreviver, mas tem empresários que já entenderam o jogo, mas ainda assim querem um resultado imediato. Entendam que o que vai fazer a tua empresa crescer é o pensamento em médio e longo prazo. E quanto mais rápido você começa a implementar o que tem que ser implementado, mais rápido você começa a ter resultado. Então, planta com os clientes certos, para na hora que você criar uma campanha de pico de vendas, a tua base seja qualificada. Então, time, não adianta você implementar uma prospecção interna da tua base se teus leads forem leads desqualificados, sem crédito, que é apenas de curioso. Aí não vai dar em nada. Mas se você plantou, se você prospectou, criou uma base sólida de empresas que têm o potencial de comprar de você, meu querido, pode ter certeza que se o cara ele não comprou naquele momento, ele vai comprar na tua jornada de compra. Então vamos lá, trazer um exemplo muito bom do mercado imobiliário. Quando um cliente ele quer comprar um apartamento ou quer comprar uma casa, ele, no momento que ele identifica que ele quer comprar, o momento que ele de fato compra, são 8 meses. Então, se eu entro aqui no primeiro dia e apresento um apartamento para ele e desisto desse cara, daqui a 8 meses, quando esse cara de fato for comprar, ele vai comprar do meu concorrente. Então, quando você coloca toda a energia para fechar o cara naquele momento, muitas vezes você perdeu de vender para um cara que tinha um poder de comprar de você no momento certo. Mas no desespero de ter que fazer o caixa rápido, né, você acabou estressando essa base. Então, o ponto mais importante aqui é invista em criar boas bases internas. E que bases internas são essas? São os leads prospectados ou os leads que vocês receberam. Eu costumo dizer que o maior ativo da tua empresa é a tua base de potenciais clientes, é a tua base de clientes que você já prospectaram. Quanto melhor for a matéria-prima que entra na tua máquina, maior vai ser a qualidade, né, do que vai sair da outra ponta. Então, a prospecção interna é fundamental. Olhe para a tua base, identifique quem são os leads com maior potencial de fechamento, crie, né, boas condições, ouçam os seus clientes, entendam o que para eles é mais importante e apresente uma oferta 11 estrelas. Um segundo ponto é a prospecção externa, né, onde você vai utilizar o banco de dados, né, de empresas do mercado. Então, eu posso colocar aqui para vocês a B2B Leads, posso colocar aqui para vocês a Econodata, B2B Leads, posso colocar aqui Econodata, posso colocar Econodata, posso colocar Datastone. Então, são empresas que vão te gerar uma base de clientes qualificados, uma base de potenciais clientes qualificados, onde você consegue segmentar por tamanho, por nicho, tipo de mercado, localização, inclusive até você consegue ter a oportunidade aqui de trazer consumo médio, tá? Então, tem ferramentas que você consegue identificar o consumo médio daquele cliente na hora de você fazer uma prospecção externa. A gente já fala bastante da prospecção externa aqui, então vamos passar para os próximos, para que você entenda, no geral, né, como que a gente pode ter oportunidade. Além disso, tem a prospecção por parceiros, onde a gente trabalha com Uber, arquiteto, corretor de seguro, vendedor de maquininha de cartão, corretor de imóveis, loja de ar-condicionado, material de construção, barbearia. Cara, a gente tem uma metodologia chamada funil de caça. Você que é mentorado, tem lá na nossa área de membros. Você que não conhece ainda, pode falar comigo lá no Instagram.
pode falar com a galera do nosso grupo lá, que a gente pode enviar para você esse link, onde essa estratégia do funil de caixa, você tem parceiros que geram para você demanda todos os dias. Mas lembra, time, lembra que não adianta você ter uma boa geração de demanda e uma baixa conversão em vendas. Por quê? Porque você pode, de novo, né, ter aquele velho balde furado que você não sabe, olha que balde feio, que você não sabe para onde está indo as oportunidades, né? Então, independente do esforço que você faça para gerar mais leads, todo o investimento de energia e esforço vai pro ralo, vai embora. Então, é fundamental olhar para a geração de demanda? Mas não adianta só gerar demanda se você não tem sistema, não tem CRM, não tem processo, não tem gestão e não tem pessoas capacitadas para executar essa estrutura. Além disso, você tem a prospecção por indicação de clientes também, e a gente tem também um treinamento só sobre isso, onde você precisa ser intencional e você precisa ter incentivos para que essa base aconteça. Então, agora que você identificou quais são os canais da prospecção 4.0, né? Agora que você entendeu que prospecção não é mais prospectar apenas aquele cara frio, né? É saber quem você de fato quer alcançar e construir essa estrutura. Vamos aqui no como construir essa estrutura internamente. Então, vamos focar aqui na repescagem, né? Vamos focar aqui em como você pode olhar para dentro da sua empresa e fazer a tua estrutura acontecer. Então, a primeira lista, na construção dessa lista, né, a gente pode olhar para o ponto 1, que são as não vendas. O que são as não vendas? São os clientes que não avançaram. Os caras estão lá no protocolo 3Rs. Então, em que etapa esse cara foi perdido? O porquê que ele foi perdido, se adiaram a compra, se o galpão era alugado, se pararam de responder, se achou caro, né? Identificar o porquê que ele perdeu, e se você tem um CRM, você consegue ter essa informação. Entender quanto tempo ele está no funil e qual o ticket médio da proposta. Por quê? Porque nessa lista você vai colocar todo mundo para a sua base e classificar esses caras para entender qual perfil a gente vai prospectar primeiro. Então, sempre priorize as etapas para o fim do funil. Então, leads que já passaram por uma proposta, que já passaram por uma negociação, leads que foram perdidos por motivos que possam ser reajustados, né? Então, será que vale a pena a gente trabalhar para um cara que colocou que já tem esse sistema fotovoltaico? Eu tenho um cliente aqui internamente que diz que não vale a pena. Enquanto tem outros que dizem que vale, que dá para vender expansão, que dá para vender upgrade, que dá para vender manutenção, que dá para vender excedente. Então, dá para poder entender quem é o teu perfil, né, e classificar também por motivo de perda, tempo no funil ou ticket médio. Lembrando, a gente sempre vai defender que empresa de energia solar não escala em volume, ela escala em faturamento, ela escala em ticket médio. Então, vocês são uma empresa de serviço. Empresa de serviço geralmente não escala, ela escalona. Mas quando a gente fala de faturamento, a gente consegue escalonar e escalar através do faturamento. Você não vai escalar a sua prestação de serviço, você não vai escalar as suas obras, você vai escalar o seu ticket médio para que, consequentemente, você consiga aumentar o seu faturamento. Essa mudança de mentalidade, de mindset, é o que vai fazer toda a diferença no final. Porque o que acontece? A maioria dos integradores está colocando toda a energia em gerar o maior volume de vendas, sem levar em consideração que o jogo não é quem vende mais, o jogo é quem faz mais lucro, é quem tem mais dinheiro no caixa, é quem tem mais lucratividade. Então, por que o óbvio está tão claro e a maioria das empresas ainda fazem errado? Porque elas estão condicionadas a pensar como mentes transacionais, como mentes de volume, quanto mais negócio, melhor. Só que nosso objetivo aqui na SolarForce é colocar você de fato no eixo. Tem um livro que é bem legal, que eu gosto de ler, que é o Pai Rico, Pai Pobre. Tá? E aqui ele fala a diferença do cara que tem a mente de autônomo, a cara que tem a mente de empresário, a cara que tem a mente de investidor e o cara que tem a mente de funcionário. Muitas vezes, né, o integrador médio, ele tem a mentalidade de autônomo. Ele é um cara que é extremamente preocupado com a qualidade de serviço e muitas vezes troca as próprias horas por dinheiro, né? Então ele vai fazer ali com o cálculo de serviço, minhas horas são essas e tal, e aí o que sobrar no caixa ele coloca como salário, não tem prolabore. Então, quando a gente olha para o cenário e a gente identifica que a maior parte do teu mercado são empresários que agem como autônomo,
você começa a identificar que você não tem concorrente, que 95% dos seus concorrentes não sabem o que está fazendo. E aí, quando o cara ele chega para mim e fala, eu não cresci porque meu concorrente me deu mais barato, eu falo para ele que ele não cresceu porque ele é burro. Porque não tem como. Ele está concorrendo com um cara que não sabe o que está fazendo e ainda assim perde cliente. Então, só reclama de concorrente que não está vendendo. Pergunta se a empresa que está vendendo está reclamando de concorrente. Não está. Então, é mais fácil para mim justificar com fatores que eu não controlo do que assumir a própria responsabilidade de fazer o que tem que ser feito. Agora, time, o burro é o cara que não tem a informação, tá? É o cara que não tem a informação, mas todos que estão aqui eu tenho certeza que vocês sabem o que precisa ser feito. E acho que pior do que não saber o que tem que ser feito é saber o que tem que ser feito e não fazer. Aí eu já coloco outra classificação, porque o burro é inocente. Agora, o cara que sabe o que tem que ser feito e não faz, aí é um assunto sério. E aí a gente tem uma lista aqui das não vendas, que pode ser uma lista interna. Temos as listas de clientes satisfeitos que podem trazer para vocês indicações de forma intencional. E aí você pode bonificar, você pode incentivar. Além disso, tem o contato de grupo do WhatsApp, né, de seus vendedores, da sua empresa. Tem um programa de parceiro, banco de dados. Então, o primeiro passo, né, simplificando toda a nossa estrutura, é você construir uma boa lista. Quanto maior a sua lista, maior a sua chance de resultado. O segundo ponto é ter bons scripts de abordagem, né? Então, a equipe ela precisa ser treinada. Não basta você pegar uma lista, colocar no CRM e falar assim, meu querido, vai em frente, ligue. E aí o que acaba acontecendo, a maioria não consegue ter êxito, porque os caras eles desligam na cara, os caras não têm um perfil certo, os caras mandam manda proposta pelo WhatsApp, e no final, né, de novo, o empresário não, o autônomo joga a culpa no mercado, na lista, na estratégia, no processo, porque é uma mentalidade de vítima, é uma mentalidade de que eu não consigo controlar a minha realidade, eu estou aqui passivo, num mar à deriva, esperando que uma boa onda me salve, né? Então, será que você que está aqui agora é um cara que está à deriva, esperando o mercado melhorar, ou é um cara que está com a lancha e sabe exatamente o caminho e o que fazer para ir até lá? Porque se você sabe para onde você está indo, mesmo que o caminho pareça um pouco distante e mesmo que pareça ser cansativo chegar, você tem um propósito. O problema é o cara que está indo, mas não sabe para onde está indo, e aí ele vai desistir porque ele não tinha intencionalidade. Ele estava fazendo porque falaram para ele fazer, né? Ele está fazendo porque ela estava no hype fazer. Então, time, o que a gente precisa fazer é ter controle, né? E saber exatamente como operacionalizar as estruturas, quais ferramentas eu utilizo como CRM, quais ferramentas eu utilizo como ferramenta de disparo, quais ferramentas eu utilizo como ferramenta de automação de chatbot. A gente tem clientes aqui internamente na Solarforce, onde a gente faz a prospecção por eles. A gente tem cliente aqui na Solarforce que a gente automatiza a prospecção através de chatbot. A gente tem clientes aqui na Solarforce que a gente contrata os CSDRs e BDR para prospectar. Então, independente de como que vai ser a estrutura que a gente vai implementar em você, entenda que se você está no mercado solar e que se você quer vender para o cliente certo, a prospecção é a melhor estratégia. Beleza? Então, time, você que está aqui hoje vai ter a oportunidade de receber uma super oferta, que é a nossa oferta de prospecção Black, tá? Onde você vai receber tudo pelo dobro. Então, como é que funciona? O nosso programa de aceleração à escala, hoje ele possui 6 meses de acompanhamento, com consultoria individual de implementação, 24 treinamentos ao vivo, 12 tutorias de gestão, 12 hot seats, check-up de vendas, acesso à área de membros ilimitada, grupo no WhatsApp de mentorado, grupo individual. O que é que vai acontecer? Na nossa Black, você vai receber tudo isso em dobro. Então, em vez de 6 meses, são 12 meses, são 48 treinamentos pelo valor do programa de 6 meses. Então, quem está aqui agora e preencher o formulário que o Vitor vai mandar aqui, vai ter a possibilidade de receber a nossa proposta, onde você recebe 12 meses com os valores de 6. Beleza? Essa oferta é válida apenas para quem se cadastrar no formulário aqui agora. Tá bom?
Kaique, mas como é que funciona, né? Como é que vocês entregam isso? Como é que vocês fazem com que essa estrutura ela aconteça na empresa? Então, a SolarForce ela tem hoje um programa de aceleração, né? Onde a gente foca em implementar gestão, tecnologia e garantir que você tenha um resultado superior em vendas, olhando para como escalar, como ter um crescimento previsível e como ter processos replicáveis. A SolarForce vai estruturar e escalar a sua máquina de vendas no mercado solar. Você vai passar de integrador, né, do cara focado na entrega de serviço para o empresário, entendendo como construir essa máquina e como operacionar essa máquina dentro do mercado solar para que gere lucratividade e para que você tenha previsibilidade. E como é que a gente vai fazer isso? Aplicando a metodologia GCO, focando em atrair os leads certos, qualificados todos os dias, fidelizando os clientes que são qualificados e receberam a proposta e otimizando esses resultados de forma contínua. Como eu comentei, as principais falhas e dores é a falta de processo, é um time sem rotina, sem metas, né, leads frios sendo desperdiçados e sem acompanhamento, e um faturamento irregular e imprevisível. Isso trava 90% do mercado. E o que é legal? Os seus concorrentes eles estão travados, os seus concorrentes estão reclamando da concorrência, os seus concorrentes estão desesperados com a legislação, os seus concorrentes estão desesperados com os bancos, mas você tem a informação. O que você vai fazer com essa informação a partir de agora é com você. Mas entenda, quanto mais você adia de tomar uma decisão que já deveria ter sido tomada, mais espaço você dá para o seu concorrente crescer. Então, a partir de agora, você vai ter o acompanhamento da SolarForce na sua empresa, garantindo que você tenha uma gestão baseada em dados, clareza e controle do que você precisa obter, playbook de vendas, né, padronização dos seus processos, treinamento e acompanhamento. A gente vai plugar isso na tua estrutura e te acompanhar nesse desafio do processo. O que é que você vai construir, né? O que é que você vai ter na sua mão? Um funil de vendas previsível, um time comercial treinado, painel de métricas reais e um modelo de negócio escalável, que, melhor, não depende de você para crescer. Então, você vai sair de uma operação desorganizada para um crescimento sustentável no mercado solar. Beleza? E não é apenas uma mudança tática, né, ou operacional da estratégia de geração de demanda. É uma mudança de cultura. A gente vai trabalhar com a gestão baseada em dados. Então, não vai ter mais achismo, não vai ter mais o que o vendedor me falou que aconteceu. Vai ter dados. E aí, a partir daí, a gente vai implementar junto com vocês dashboard de performance, comparativo entre os vendedores, análise por segmento e canal e projeções realistas dos seus resultados. Porque decisões inteligentes vêm de dados, não de achismo. O Vitor mandou aqui o link, né? O link deve estar aqui abaixo. Clica nesse link e vem conhecer como é que a SolarForce vai aumentar a eficiência do seu processo, trazendo gestão, tecnologia e aumentando as suas vendas. De forma geral, de forma prática, como é que a gente vai fazer isso? Implementando um diagnóstico comercial, onde a gente vai identificar os seus gargalos e entender quais são as oportunidades a curto prazo, né? Então, a gente não vai entrar e construir uma estrutura de planejamento de 12 meses, a gente vai olhar o que é que a gente vai fazer para alcançar a primeira meta que você tem em mente. Segundo ponto, a gente vai implementar o nosso método estruturando seus processos, depois a gente vai treinar a tua equipe baseado no método e depois a gente vai acompanhar e ajustar essa estrutura, onde a gente vai entregar todos os playbooks, fluxogramas, scripts, planilha, dashboard, checklist de rotina, matriz de qualificação, objeção, treinamento, monitoria de gestão, revisão, otimização, tutoria de liderança contínua, tudo o que você e a sua empresa precisa para vender mais. Beleza? A partir de agora, se você entender o que você precisa fazer diferente, clica aí no formulário, vem fazer parte da família da SolarForce e ter resultados como esses. 300% de crescimento em 6 meses, através de ajuste e melhora contínua, do processo certo, com a equipe certa, com a gestão
certa. Não é mágica, time. Não é metodologia milagrosa. É fazer o básico bem feito para que quando você validar a estratégia, você conseguir escalar. Aumentando o crescimento, aumentando a taxa de fechamento e aumentando, né, aumentando o ticket médio dos seus contratos. Beleza? Show de bola? Então é isso, time. Satisfação imensa estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham preenchido o formulário. Vamos bater esse papo e vamos apresentar a melhor proposta para vocês, para que vocês garantam essa campanha da Black, tá bom? Um abraço, tamo junto, vamos para cima. Até mais. Tchau, tchau.